Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 56ª aula da série da plataforma Rebocável. Então, na última aula a gente não concluiu a nossa montagem 035, agora a gente vai tentar concluir ela nessa aula aqui. Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria pedir para vocês, se você que está assistindo aqui ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, vem aqui embaixo, deixe o seu like, que isso é muito importante para você ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Então vem aqui e deixe o seu like no vídeo e todos os vídeos que você assistir, se você realmente gostar dos vídeos, deixe o seu like também, que é uma forma de você me ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Então, pessoal, olha só, a gente está aqui com o nosso projeto de referência, então eu vou abrir aqui a nossa montagem 035. Deixa eu abrir ela aqui. Espera aí que travou aqui o SolidWorks. Vamos ver. Aqui. Então aqui está ela. Então na última aula, agora a gente tem que vir aqui, né, no SolidWorks em abrir, ó, venho em abrir, venho aqui na área de trabalho, na nossa pasta PMPR, selecionem montagem e abram a nossa 035. No nosso caso aqui, a gente parou na peça 121, a gente colocou essas duas peças aqui, essa e essa, que são, conforme eu expliquei para vocês lá na aula, elas são peças que servem para a pessoa que for o operador aqui que acessar o cesto, ele colocar o cinto de segurança, serve para isso, essas peças. Então agora nós vamos aqui para a nossa próxima peça, que é a peça 122. Então a 122, ela é essa peça aqui, que ela vai soldada aqui também. Então ela serve para colocar aqui esse pino, digamos assim, que é para fechamento da porta aqui do cesto. Então, mas pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, a nossa peça, a 114, no nosso desenho aqui, eu não fiz essa furação nela aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, eu não fiz, ó. Então a gente vai ter que abrir ela e fazer aquela furação ali, ó. Essa furação onde vai o pino ali. Então, se eu abrir de referência, eu vou abrir ela aqui. Deixa eu ver aqui aonde fica essa furação. Ela fica a 100 milímetros aqui, ó, e o diâmetro dela é 17. Então, vamos fechar aqui. E vamos abrir a nossa montagem. Então, eu vou abrir aqui, ó, essa peça, selecionei ela, venho aqui em abrir montagem. Eu vou pegar aqui o plano frontal, ó, vou selecionar ele e vou vir aqui em esboço, ó. E agora eu venho aqui na ferramenta linha de centro. Eu vou selecionar aqui, ó, esse esboço, ó, eu posso ocultar ele agora, botão direito. Ocultar, ó, eu oculto ele. Então eu venho aqui na ferramenta linha de centro. Eu vou dar um clique aqui no centro dessa aresta, vai ficar um pontinho amarelo ali, ó, laranja no caso, né? Amarelo quando a gente vai selecionar. Então eu vou clicar aqui e aqui vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou pôr aqui 100. E aí eu venho aqui em círculo e vou fazer um círculo aqui, vou pressionar ESC, dimensão inteligente, o diâmetro de 17. Então, orientação de vista, isométrica, e agora eu fiz ali o esboço no plano frontal, eu venho aqui em recursos, corte extrudado, vou pôr aqui passante, ó. Vou dar OK. Ó. Pronto, está ali a furação. E aí eu salvo e fecho aqui, ó. E agora ali, ó. Perfeito. Agora eu venho aqui em inserir componentes, procurar, lá na nossa pasta na área de trabalho, vou selecionar ela, ó. Vou selecionar a peça aqui e vou pegar a 122. Aqui está ela. Abrir e vou colocá-la aqui. Vou clicar com o botão esquerdo, posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Vou desmarcar aqui para exibir os planos e vou selecionar esse plano aqui que corta ela ao meio. E agora esse plano aqui e vou colocar paralela. OK, e vou fechar e vou ocultar aqui novamente. Agora eu arrasto para cá
Posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui. Ele vai encontrar o posicionamento de tangente, ó. Ok, e vou fechar. E pronto, está ali a nossa peça posicionada. Então, orientação de vista isométrica. Agora, a próxima peça que a gente vai pôr é a peça 123, que é essa aqui. Porém, eu preciso colocar antes a 123 a 124. E aí eu venho aqui e coloco essas duas unidades ali. Eu vou ver aqui qual é a distância. Espera aí que eu cliquei sem querer aqui, ó. Eu vou ver qual é a distância de uma para outra. Daqui até aqui tem 40,4 milímetros. 40 milímetros vamos colocar. O ponto 4 ali não vai fazer diferença nenhuma na hora dessa montagem aqui, pessoal, montar. Eles não vão conseguir ter essa precisão de 4 décimos. Então, essa peça aqui é a peça 124, o código dela, e ela está a 40 milímetros. Então, vamos vir aqui, ó, montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça aqui, e vou pegar a 124 na nossa pasta na área de trabalho. E vou largá-la aqui, ó. Um clique no botão esquerdo, eu venho em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui vou colocar concêntrico, ó. Ok. Agora eu vou selecionar aqui para exibir os planos, vou selecionar esse plano. Esse aqui vou colocar paralelo. Ok. E vou dar ok aqui. Vou ocultar, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou deixar a seta aqui em cima e vou arrastar para cá. Vou pressionar ESC, posicionar, vou selecionar novamente essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok. Agora eu vou trazer ela para cá. Vou exibir os planos, vou selecionar esse plano aqui. Esse aqui vou colocar paralelo. Ok, eu vou fechar e vou ocultar. Agora eu venho aqui em posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, distância de 40. Ok, e vou fechar. E agora eu clico aqui para exibir os planos, posicionar, vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico. Ó. E aí eu venho aqui, seleciono esse plano de simetria e agora eu vou selecionar essa face e essa aqui. E o que o SolidWorks vai fazer? Ele vai centralizar essas duas faces que eu selecionei dessas peças nesse plano aqui. E aí eu vou dar OK. E vou fechar e vou ocultar. Então, orientação de vista isométrica. E agora a próxima peça que a gente vai pôr é a peça 123, que ela vai aqui, ó. Então, vou vir aqui, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui a 123, a nossa pasta na área de trabalho. E vou largá-la aqui. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Agora eu vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar aqui, ó, posicionamentos avançados. Simétrico. Venho aqui novamente, seleciono esse plano. Vou ocultar. Vou selecionar essa face. Essa aqui ele já centralizou. Ó. Ok. E vou fechar. E aí eu posso vir aqui, pessoal, como eu quero deixar na ordem aqui as minhas peças, eu venho aqui na 123, seleciono ela com o botão esquerdo, deixo ele clicado e arrasto ela para cá. Ó. E aí ele vai dar ali a opção para mim, ó, mover abaixo da 122. E eu largo aqui. Então eu troquei ela na árvore de projetos. Ó. Coloquei abaixo da 122. Bom, agora a próxima peça que a gente vai pôr é a 126. A 126, ela é essa peça aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e vou medir as distâncias. A primeira delas, bom, eu posso ocultar os planos aqui, não preciso deles. Daqui até aqui embaixo, ele tem 981,85. É claro, pessoal, que esses 85 décimos aqui é como eu falo para vocês. Isso aqui, a pessoa que for aqui montar e medir, ela não vai conseguir dar essa precisão de 85 décimos. Então, se a gente colocar ali 982, por exemplo, e arredondar para cima, não vai fazer diferença nenhuma.
Mas só para a gente seguir o nosso projeto aqui, eu vou colocar 981,85, mas se esse projeto aqui ele fosse detalhado, lá no detalhamento eu ia arredondar para 982 milímetros. Então vamos lá. 126 é a peça, 981,85. Deixa eu só me certificar aqui. 981,85. Montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 126. Abrir e vou largá-la aqui. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ok. Vou selecionar aqui para exibir os planos, vou selecionar esse plano aqui. E agora, posso selecionar esse plano aqui e eu vou colocar paralelo. Ok, e vou fechar e vou ocultar. Posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, distância de 981,85. Ok, e fechar aqui. Agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou deixar a seta aqui em cima e vou arrastar para cá. Fiz outra cópia. Vou vir em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano, esse aqui, vou colocar paralelo, ok, e vou fechar. E vou ocultar. E agora eu vou lá na nossa montagem de referência e eu vou ver a distância daqui até aqui, ó, 589,17. Aqui é o mesmo caso, pessoal. É claro que esses 17 décimos não iam fazer diferença nenhuma, mas a gente coloca aqui eles. Então, ó, 589,17. Montagem, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, distância de 589,17. Vamos lá na nossa montagem de referência. Essa outra aqui que tem a última, ó, ela está a 696,5. Então, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, deixar a seta aqui em cima e vou arrastar para cá. Ó. Fiz uma cópia. Montagem, posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui vou colocar paralelo. Ó. Ok, e vou fechar. E agora eu oculto aqui, posicionar. Distância daqui até aqui. 196,5. Só para eu me certificar. 196,5. Pessoal, olha só. É como eu falei para vocês. Ó, aqui no projeto, a gente vai fazendo o projeto e às vezes acontece dele ficar com medidas quebradas. É normal isso. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não vou lá no detalhamento do projeto, lá onde eu coloco na folha de desenho, colocar lá uma medida, por exemplo, essa medida aqui, ó, daqui até aqui, eu não vou colocar lá no detalhamento para o cara a distância daqui até aqui com 589,17. É óbvio que eu não vou colocar ponto 17, pessoal, porque jamais uma pessoa vai conseguir vir aqui na fabricação com uma trena, por exemplo, puxar ali, posicionar a peça e colocar esses 17 décimos. Então eu quero deixar claro isso para vocês. Eu sei disso, tá? Que a pessoa não vai conseguir ali com a trena puxar e colocar. Essas medidas elas podem ficar quebradas assim, porque lá no detalhamento a gente arredonda. Aqueles 589 lá, eles, ponto 17, eles iam ficar 589 lá no detalhamento. Eu ia arredondar. Então, numa montagem, pessoal, numa fabricação de um projeto como esse aqui, se ficar 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, não vai fazer muita diferença no projeto. Porque a grandeza, o tamanho do projeto aqui, a tolerância dele, ele suporta isso. O projeto absorve isso. Claro que quando é uma peça usinada, por exemplo, ou algum outro tipo de projeto, 1 milímetro talvez faça muita diferença. Mas para esse tipo de projeto aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então,
Essas medidas quebradas aqui, vocês podem deixar elas quebradas no 3D, só que lá no detalhamento, no 2D lá, vocês vão colocar arredondadas as medidas. E já que eu estou falando, pessoal, de detalhamento com vocês aqui, eu queria falar, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Método Medinger. No Método Medinger eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, ou seja, eu ensino a parte de pensamento para projetar, que é vocês sentarem na frente do computador e pensar para criar a solução para o projeto, e depois disso eu ensino também lá dentro do Método Medinger modelagem, montagem, simulação no SolidWorks Simulation, aplicando cargas lá, e detalhamento. Então, por isso que eu estou falando de detalhamento com vocês aqui, porque detalhamento, por isso que eu estou falando do método Medinger, porque detalhamento é uma coisa que eu ensino dentro do método Medinger. Então, eu ensino todo o passo a passo para detalhar lá. E ensino também simulação, aplicar cargas em projetos mecânicos reais lá. Então, tudo isso é ensinado dentro do método Medinger. Além disso, tem módulos extras lá, como, por exemplo, renderização, é uma coisa que eu ensino lá dentro também. Na parte de detalhamento, pessoal, eu ensino todo o processo conforme norma. Eu ensino simbologia de soldagem, eu ensino tolerância, tudo é abordado lá. Detalhamento de peça, detalhamento de montagem, eu gero lista de material lá, tudo é ensinado lá, mostrando passo a passo para vocês. Então, para quem tem interesse de entrar aí numa futura turma do Método Medinger, porque o Método Medinger, ele não está a todo momento aberto, pessoal, para vocês entrarem numa turma. Eu abro poucas turmas ao longo do ano. Então, se você tem interesse de entrar numa futura turma do Método Medinger, é só vir aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link sobre o Método Medinger. Vocês clicam nesse link, vocês vão cair numa página e lá nessa página vocês coloquem o e-mail de vocês. E aí vocês vão estar automaticamente pré-cadastrados. E quando eu for abrir uma turma, vocês vão ser notificados da abertura dela. Tá bom? Então, já que eu falei de detalhamento aqui, eu só estou abrindo esse parênteses com vocês sobre o método Medinger, tá? Então, quem tem interesse aí, pessoal, de se tornar, digamos assim, 100% capaz de desenvolver projetos mecânicos no SolidWorks, e quando eu falo capaz, é capaz mesmo, é aprender até a parte de pensamento para projetar. É uma oportunidade você entrar no método Medinger quando eu abrir uma turma. Então, vem aqui embaixo, clica no link e se pré-cadastra lá, tá bom? Bom, então, pessoal, aqui a gente concluiu o nosso projeto e agora eu queria falar com vocês sobre a solda aqui. O que vai soldado no quê? Então, assim, a gente tem aqui a nossa montagem, a nossa peça 114 e uma coisa interessante é como eu falo lá, quando a gente foi modelar essa peça 114, eu comentei com vocês lá. Pessoal, essa peça, essa montagem aqui, essa peça 114, isso aqui poderia ser uma montagem. E cada uma dessas peças aqui, ó, desses tubos, poderia ser uma peça. Se vocês fizessem dessa forma também, não estaria errado. Mas pode fazer também tudo numa peça só, utilizando aqui componente estrutural, conforme a gente fez aqui, ó. Tá? Claro, isso aqui ia ser detalhado e lá no detalhamento eu mostraria lá tudo como ficou detalhado certinho lá, né? Com as dimensões dos metalons, a dimensão do tubo. Mas pode também fazer uma montagem, pessoal, tá? Então assim, ó, essa 114 aqui, ela é a primeira, então depois vem a 115, a 115 ela vai solda aqui nela, ó, aqui embaixo, desse lado, e aqui também, ó, tá? Então vai solda dos dois lados aqui. Lembrando que, nesse caso aqui, eu ia especificar lá no detalhamento, não precisa soldar ela toda aqui, ó. A gente faz um cordão de solda aqui, deixa aproximadamente, faz um cordão de solda de ali 40 milímetros de comprimento, uns 6 milímetros de altura do filete, da solda, 40 milímetros de comprimento, deixa uns 50 milímetros aqui de espaçamento, faz outros de 40, deixa 50 e assim, é uma solda intermitente que a gente fala. E isso, pessoal, é uma coisa que eu ensino lá dentro do método Medinger. Eu estava falando do método Medinger com vocês, isso é ensinado lá. Eu ensino simbologia de soldagem para vocês lá. E lá tem solda intermitente, por exemplo, onde eu coloco a simbologia certinho lá para uma solda desse tipo, tá? E aqui também, ó, mesma coisa, 115, ela vai solda aqui, ela pode ser uma solda intermitente, não precisa soldar ela toda aqui, tá? E aqui depois vem a 116, ó, ela vai solda desse lado dela aqui e pode solda aqui também, ó. Então vai solda aqui, ó, bem aqui vai um cordão de solda e aqui também. Tudo iria lá na simbologia de soldagem
no detalhamento com a simbologia de soldagem lá certinho, tá? Depois nós temos a 117, que é essa aqui. A 117 ela pode solda aqui dentro, ó. Aqui, aqui, ó. E aqui também nessa coluna, ó. Então aqui é a mesma coisa, a gente faz um cordão de 50 milímetros, deixa 50 de espaçamento, faz outro, não precisa soldar ela toda aqui, entenderam? Então pode ser feito dessa forma aqui, ou pode ser feito também um cordão aqui, um no meio e outro aqui. 3 cordões solda aqui de 50 milímetros cada um é o suficiente para segurar essa peça. Bom, porque ela é uma peça que não tem uma questão estrutural nela ou algo do tipo. Então ela é só um cordão de solda para fixar bem ela ali já é o suficiente. Depois tem a 118 aqui, que vai solda aqui também, solda na coluna aqui e aqui também, ó. Depois tem a 119, que vai solda aqui e aqui também, ó, embaixo. Depois tem a 120 a gente solda ela por baixo aqui, ó. Faz os cordões de solda aqui embaixo, mesma coisa, não precisa encher de solda aqui. Não, vai um cordão de solda aqui, um no meio e um aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E assim por diante, pessoal. Não precisa encher de solda aqui e soldar tudo, tá? Depois, a 121 aqui, ela vai um cordão de solda aqui desse lado e um cordão de solda desse lado. Aqui está outra unidade, a mesma coisa. Um ali e outro do outro lado. A 122 é essa aqui, ó. Aqui eu não posso soldar. Por quê? Porque o portão ele fecha aqui, ó. E aí vai um pino quebra-dedo aqui. Então, eu tenho que soldar por trás aqui, ó. Vai solda aqui, ó, nela. Depois tem a 123. A 123 é essa aqui. Então vai solda nela aqui e solda nela aqui. Aqui é a mesma coisa, solda aqui e solda aqui. Depois a 124 vai solda aqui, ó, aqui e aqui. A outra unidade dela é a mesma coisa, solda aqui e aqui. Depois tem a 126, que é essa aqui. Aqui, pessoal, aqui tem o seguinte, ó. Se vocês olharem a nossa montagem aqui, ó, eu posso soldar só por baixo aqui, ó. Por quê? Porque por cima vai o portão parafusado aqui, ó. Então eu não posso, se eu soldar aqui em cima nela, eu não vou conseguir encaixar essa peça aqui, ó. Então o que que eu faço? Aqui, ó, por cima também e aqui por cima também, ó. Então eu posso soldar essa peça só por baixo aqui, ó. E isso iria especificado lá no detalhamento, na simbologia de soldagem lá. Entenderam? Então lá ia especificado que a solda só por baixo aqui, ó. Ó. Entenderam? Vai solda aqui nela, solda aqui por baixo e aqui também. Tá? Então é isso aí, pessoal. Concluímos aqui a nossa montagem. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar as peças que têm os mesmos códigos na mesma pasta. Então, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionar as duas 115, botão direito, adicionar a nova pasta, 115. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, pegar as duas 121 aqui, botão direito, adicionar a nova pasta, 121. A 124, ao pressionar Ctrl, selecionar as duas, botão direito, adicionar a nova pasta, 124. E a 126 a mesma coisa, selecionar as três, botão direito, adicionar a nova pasta, 126. Ó. Pronto, é isso aí. Agora aqui nenhuma se repete. E sempre quando vocês tiverem nas montagens de vocês aqui peças com os mesmos, mais de uma unidade na mesma peça, podem colocar dentro da pastinha aqui porque fica organizado. E essa ordem, pessoal, que o projeto de vocês tem aqui, ó, é a mesma ordem que vai estar lá no detalhamento nas montagens. Essa ordem que está aqui é a mesma ordem que vai estar lá, tá? Então vou salvar. Na lista de material eu digo lá no detalhamento. Então lá no detalhamento, quando a gente coloca os balões do projeto, ele vai estar vinculado os balões à lista de materiais lá, para vocês identificarem cada peça. Então essa sequência que está aqui é a sequência que vai estar lá na lista de materiais. Então isso tudo eu ensino para vocês dentro do curso Método Made in Engineering. Então repito mais uma vez, quem tem interesse em entrar na futura turma, vem aqui embaixo, se cadastra no primeiro link que vocês vão ser notificados quando eu abrir uma nova turma. Então vou fechar aqui. Então essa montagem que a gente fez é a 0,35. Ela está aberta aqui. E agora, pessoal, eu vou abrir a 0,34. Vamos ver aqui onde está a 0,34.
Bom, a 034, ela é a montagem pronta, digamos assim, ó, do nosso projeto aqui. Então, eu tenho na 034 a montagem pronta do sexto, né? Olha que interessante isso aqui, uma coisa que eu quero comentar com vocês. Ó. Se vocês observarem, lembra que eu falo para vocês lá sempre, pessoal, peças que são soldadas entre si devem virar uma montagem. Por quê? Porque isso organiza o projeto de vocês. Olha só que interessante aqui. Talvez muitos de vocês devam se perguntar, Andreu, mas por que tu não colocou todas essas montagens que tu fez dentro de uma única montagem? Por exemplo, fizesse aqui, colocasse todas as peças da 035 aqui, as peças da 036 e os componentes aqui, ó. Tudo isso poderia ficar dentro de uma montagem só. Poderia, pessoal, mas isso não é a melhor, essa não é a melhor forma para vocês organizarem o projeto de vocês. Olha só que organizado fica dessa forma. Eu tenho aqui a 035 e aí esse desenho da 035, o que tem dentro dela aqui? Tem só as peças que são soldadas entre si. E aí qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que organizando dessa forma, além de vocês estarem com o projeto muito organizado aqui no SolidWorks, para a fabricação facilita muito também. Por quê? Porque no detalhamento dessa montagem 035, para o pessoal da soldagem lá, vai estar no desenho deles só o que eles vão utilizar, digamos assim. Só as peças que eles vão utilizar, que são as peças que são soldadas entre si. Vocês imaginem o seguinte, se eu fizesse uma montagem aqui, ó, tudo isso aqui que eu fiz, a 035, não tinha 035, e todas as peças dela estivessem nessa montagem aqui, ó. Tudo junto aqui, com a 036 também. Olha o tamanho do desenho que eu ia ter que entregar para o cara da soldagem. Por que o cara da soldagem precisa ter acesso a um desenho com esse bloco de alavanca aqui, ó? Essas válvulas aqui, por exemplo. Não tem necessidade, pessoal. Então, por isso que a gente organiza dessa forma os projetos. Peças que são soldadas entre si devem ficar dentro de uma montagem. E aí, essa montagem vocês colocam dentro de outra, que é o que eu fiz aqui. E aí, dentro dessa montagem, vocês colocam parafusos, colocam outras montagens e colocam parafusos, porcas, arruelas e outros componentes. Estão começando a entender isso aí, pessoal? Isso aqui é organização no projeto de vocês. E facilita muito aqui para quem vai fabricar o projeto de vocês. Muito mesmo. Por quê? Porque o cara vai ter acesso só ao que é importante para ele aqui. O cara da soldagem vai ter acesso só ao que é soldado entre si. Ele não vai ter acesso a outras coisas aqui. A coisas que não há necessidade. Entenderam? Então, ó, por exemplo, aqui, por isso que a gente fez a 035 aqui dentro. E aí, aqui dentro da 034 tem a 035, a 036. A 036, por exemplo, também ó, tem só peças que são soldadas entre si dentro dela. Não tem nada de parafuso, não tem nada de porca. O que vai de parafuso e porca ali, ó, vai dentro dessa montagem 034 aqui. Então, isso é organização, pessoal. Então, tomem cuidado com isso. Isso aqui facilita muito aqui na hora de detalhar os projetos de vocês lá. Porque o pessoal que está soldagem vai ter acesso ao que eles realmente precisam ter. Tá bom? Então, pessoal, a gente já está chegando aqui a quase 29 minutos. Então, na próxima aula aí, a gente retorna a partir da montagem 034, tá? Mas isso aqui, só voltando aqui, isso aqui que eu mostrei para vocês é uma coisa que, conforme a gente for avançando aqui agora, vai ficar mais claro para vocês. Então, podem ficar tranquilo que a gente vai praticar tanto isso aqui que automaticamente vocês vão entender. Porque é como eu falo, no meu jeito de ensinar, pessoal, é na base da repetição. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente pratica aqui, mais a gente aprende. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai repetir várias montagens aqui até vocês aprenderem bem aí. Tá bom? Então, olha só, pessoal, último recado aqui para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixe seu like, isso é muito importante aqui, pessoal, deixem o like de vocês e compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico ou só quem queira aprender SolidWorks
ou projeto mecânico por hobby mesmo. Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir. E tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Forte abraço e até a próxima aula.